Ele já entrou aqui falando que quando eu comecei, ele já era uma puta velha. Não foi isso que eu falei? Ele falou já estava na putaria. Aí perguntou se podia usar esse tipo de palavras. Eu acho que não devia. Né? Mas já que ele usou... Não, mas é porque... Tem aquelas senhoras de vidas, né? Vidas passadas, vidas não muito recomendáveis, que a gente fala isso, né? Como é o termo mesmo? Putaria. Putaria. É interessante estar aqui com o Mauro e ele falando de teatro, porque nós vivemos numa época, começamos nossa vida, quer dizer, eu comecei na putaria, ele já era puta velha, entende? Mas a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava numa época em que o teatro era absoluto. Um teatro assim, tinha muito vigor. Tinha o TBC, que estava formando vários outros elencos que saíam no TBC, que era o núcleo de todo o teatro brasileiro. Era Tônia Carreiro, Tônia Shelley Otran, era Cacilda Valmor. Cacilda Valmor, Sérgio Cardoso, Emílio Anísio, Maria de la Costa e quem mais? E muita gente. E as oposições, o Arena e o Oficina. O Arena, o Oficina, que fazia um teatro moderno, nós éramos tudo velha guata. Mas um dia eu fui assistir um representante daquilo que ele chamava velha guata. Rapaz, quando essa figura entrou no palco, você abriu os olhos, que era aquela postura, aquela figura, um respeito ao teatro, um respeito ao seu trabalho, ao que ele ia falar, a plateia. Então eu fiquei assim, chamava-se Manuel Pera. Você é famoso, velho. E eu tive essa feliz oportunidade. O Mauro fala aí, uma coisa que eu acho importante desses encontros é recuperar a história recente do teatro brasileiro. Nós temos pouquíssima memória. Nossa memória se esvai, o acúmulo de poluição de informação, o acúmulo de imagem, o acúmulo de acontecimento faz com que nós fiquemos pessoas absolutamente desmemoriadas, portanto, tendo o afeto muito perdido através dessa inundação de imagens que a gente não localiza, não define, com muito artificialismo das atitudes, transformando o cotidiano nosso num cotidiano muitas vezes penoso por não podermos viver as coisas intensamente e não termos essa densidade que eu sei que eu tenho e que ele tem também por ter vivido outra história, outro período. Então, é importante quando a gente conversa aqui, porque ajuda a recuperar essa memória. Ajuda, talvez, a botar algum sangue, algum coração, algum afeto, alguma musculatura dentro de cada um de vocês que podem não ter vivido esse tempo. Apesar de nós estarmos vivos aqui, eu não estou falando do século passado, estou falando da história recente do teatro brasileiro. Só que o teatro brasileiro é muito novo, o teatro recente brasileiro é muito novo. E nós somos aqui a expressão dessa história. E o Mauro falando ali, ele deu uma passada na história do teatro brasileiro, quando fala do Manuel Pera, ele fala de todos os grandes atores do teatro dessa época, como a Elza Gomes, como o Afonso Stuart, como o Jaime Costa, né? Indo mais para o Procópio Ferreira, mais para trás o Leopoldo Frois. Então,
uma grande, a Elza Gomes, que era uma atriz maravilhosa, a Henriqueta Brieba, muitos atores de excelente qualidade. Mas, vamos dizer, quando nós chegamos, quando o TBC chegou, esses atores foram imediatamente classificados de velha guarda. Isso. E foram postos de lado. A história às vezes faz isso e é cruel, mas não deixa de fazer justiça, vocês vão ver. Não é? Então, esses atores foram postos de lado. E veio um teatro de sotaque europeu muito forte, os diretores europeus vieram dirigir os espetáculos, pegaram os jovens talentos da época, como o Sérgio Cardoso, a Cacilda, essa moça maravilhosa que está aí, a Glauce Rocha, e começaram a fazer o teatro deles, decretando, pelo menos provisoriamente, a morte daquele teatro que se fazia antes, com a Dulcina, que também era uma grande atriz. Então, todos esses grandes atores, quase que como por decreto, depois que o Zimbisque fez o vestido de noiva, foram decretados velhos, né? Velha guarda. E se aparece aí uma nova vanguarda, que são os atores que trabalharam no TBC. E o TBC era um investimento maciço para a época e para o teatro. O TBC tinha os diretores estrangeiros importados. Importados, vinham da Europa aqui para fazer. Tinha um nível de produção que até então o teatro brasileiro não tinha tido. Né? A qualidade de iluminação, de cenografia, de figurinos, um cuidado muito grande e o acento, o sotaque dos diretores estrangeiros que vinham nos dirigir. E formaram uma geração poderosa de grandes atores, dos quais um exemplo está aqui, o Mauro Mendonça, que está aqui. Depois vamos falar mais ainda das coisas que ele andou fazendo pelo teatro. Então, fez uma concentração de atores muito grande no TBC, com esse Franco Zampari, que era um industrial italiano, que vivia em São Paulo e botava dinheiro. E a burguesia paulista gostava de ir ao teatro. Em vez de ir para a Europa, podia finalmente assistir os espetáculos em São Paulo mesmo. Entende? O TBC só foi ter um diretor brasileiro quando o Flávio Rangel foi dirigir no TBC. Mas aí já era outro momento, não sei que lembrança o Mauro tem disso, já era outro momento e a peça que o TBC encenava na época era A Semente, do Jean Francisco Guarnieri. Então, já havia uma permeabilização de uma discussão sobre o homem brasileiro, sobre a vida brasileira. As duas peças, A Semente e Eles Não Usam Black Tie, as duas peças colocavam um operário em cena. Isso era uma coisa muito rara. Nunca a dramaturgia brasileira tinha tido um personagem que era um operário. Agora, eu estava querendo dizer também o seguinte, que muita gente, através do exemplo dos diretores, vamos valorizar também os diretores estrangeiros que vieram, como Zimbisque, Rogério Jacobi, Eugênio Kuzner, Maurice Vanot, Adolfo Celli e Bolini, Gianni Ratto, maravilhoso. Um monte de gente. Todos foram ficando aqui, pouquíssimos foram embora. E muitos diretores brasileiros pegaram exemplos e assumiram assistência. E depois se transformaram em diretores através desse exemplo e dessa formação. Nós estamos estreando, tem um episódio que se fala Casa de Chá no Luar de Amor. Isso. E Ítalo Rossi, que Deus o tenha, estreando e tal. Marilena Dias estreando, eu estreando. Né? E ele estava falando de quê? Casa de Chá do Luar de Agosto. Então, de repente, ficamos mais ou menos uns 4, 5 meses ou 6 em São Paulo. Sucesso. E outro tanto aqui no Rio. Quando nós voltamos, fomos fazer uma remontagem, ou não sei lá que época, chegou o Fred Kliman e falou para o Ítalo Rossi: Ítalo, como é que vai o elenco B?
nós éramos considerados elenco B. Porque elenco A era Cacilda, Paulo Otran, Zilisque, Valmor, Léo Vilar, Cleide Diácono, etc, etc. E nós éramos Ítalo Rossi, Mauro Mendonça, Maria Helena Dias. Maria Helena Dias, Eugênio Cruz, coitadinho, um velhinho lá fazendo papel. Então o Ítalo teve uma resposta. Como é que vai o elenco B? Trabalhando para sustentar o elenco A. Foi na bucha. Na bucha. É ótima resposta, né? Uma coisa que o Mauro fala aí, talvez vocês não sabem, quando ele fala a Casa de Chá do Lar de Agosto foi um grande sucesso do TBC com o elenco B. Né? Então ele fala, nós estamos trabalhando para sustentar o elenco A. Porque na época tinha uma coisa que hoje é muito difícil, a gente não tem mais esse modelo das companhias de teatro, os ensembles, as companhias permanentes. Então, na época, o TBC era essa coisa absolutamente confortável para qualquer ator. Tinha um elenco permanente. Os atores não eram contratados para peça, eles eram contratados para fazer parte do plantel de artistas que aquela companhia, no caso o TBC, tinha. Contrato de 1 ano ou 2. 2 anos, contrato de 2 anos, você ficava contratado igual a televisão. Né? Ficava contratado naquela companhia. E a companhia, ela não dependia de um espetáculo, fazer um sucesso e depois acabar. Ela tinha o repertório, ela montava as peças e ela tinha que produzir dinheiro para manter um elenco de qualidade. Não é? Então, o TBC, a Casa de Chá do Lar de Agosto, fez um grande sucesso. Ficou 1 ano em cartaz. E ajudou a pagar o elenco do TBC inteiro. Né? E era muito bom. E eu ia falar disso, viu? Ia falar porque eu me lembro de você fazendo aquele sargento. Tem coisas inacreditáveis do teatro, né? Que imprime na cabeça da gente. Vocês devem ter visto algum espetáculo que vocês não esquecem, que de vez em quando lembram. Mas tem coisas que imprimem na cabeça da gente. Me lembro você entrando em cena com aquela farda de soldado americano, naquele cenário do TBC, e a peça tão engraçada, tão boa. O Ítalo fazia muito bem o japonês. Né? Foi considerado fazendo melhor que Marlon Brando no cinema. No cinema, é o papel que o Marlon Brando fez no cinema. Fez mal. O Marlon Brando fazendo japonês é demais, né? Os americanos são capazes de tudo, né? Uma outra coisa que eu queria lembrar você, Mauro, eu vi você fazendo Plantão 21. Opa! Lembra disso? Que história, né? Nossa Senhora! Eu estava fazendo Romanoff e Julieta no TBC. De repente, chegam para mim, Mauro, o Jardel quebrou o pé, não sei o que e tal, e Plantão 21 está parado. Eles estão chamando você para substituir o Jardel. Eu falei, opa, fazer um protagonista, de repente? Eu estava numa peça fazendo um papelzinho desse tamanho. Aí eu não sei, não tive jeito, pedi alguém para ir lá falar com o diretor. Conseguiram me substituir logo. Eu fui, em 20 dias, fazer o Plantão, aquele detetive. 20 dias você ensaiou antes de estrear? 20 dias contadinhos. Que é pauleira, né? Pauleira. Graças a Deus, até o Roberto Freire foi lá e disse, você não tem ideia que você fez? Eu falei, não tinha mesmo, não. É loucura, né? Foi muito bom. É uma história também clássica de todos nós que vivemos o teatro nessa época. O Jardel Filho, que é um grande ator, e ele estreou Plantão 21, uma peça poderosa com direção do Antunes Filho, e ele quebrou o pé no dia da estreia. Ele fez o espetáculo da estreia, no dia seguinte já não podia mais fazer o espetáculo. Aí o Mauro veio, passou mais 20 dias ensaiando com o Antunes Filho, que é um diretor... Com o Ademar Guerra. Com o Ademar, ele que substituía... Ademar lá, e o Antunes passava lá, não tem nada disso. Tal. Quero nem ver, né? Aí depois chegou o Antunes e falou, mexeu tudo. E o Ademar falou, vou embora. Tal. Chegou a toalha e foi embora.
É difícil. Ele fez tudo, depois o Antunes não gostou de nada do que ele fez, mexeu. Não, ele fez um retoque lá, mas manteve a base do... Claro. Porque o Adhemar era assistente dele. Estava começando e caprichou em fazer tudo direitinho. O Adhemar foi muito amigo meu e sempre viveu essa presença do Antunes. O Antunes é um diretor poderoso e ele trabalhar com o Antunes Filho é muito difícil a pessoa dele aparecer. Né? Vou te contar uma coisa. Vou confessar um crime aqui. Você sabe que eu estava um dia lá no Gigeto, eu acho que eu tinha tomado algumas, falei, eu vou te quebrar a cara. Para quem? Para o Antunes. Para o Antunes. Porque ele tinha feito lá uma sujeirinha. Aí, o que é isso, Mauro? Não sei o que e tal. Falou, me levando embora, porque estavam vendo que eu estava... Aí eu peguei o carro e fui embora. Quando cheguei lá no meio do caminho, assim, lá para casa, na avenida Indianópolis, eu dei ré, voltei e fui até a casa dele e falei, Antunes Filho, seu filho da puta, seu desgraçado, sai aí que eu te quebro a cara, eu vou ser um fiado. Bom, disse tudo que via na minha cabeça. E dava a volta. E tornava a repetir. Aí, de repente, finalmente eu fui atendido. Abre a porta e sai John Ebert e Eva Vilma. E ele ficou lá na porta. Eu falei, aí o John, Mauro, que é isso? Não sei o quê, tal, aquela coisa toda. Aí ele lá, vem cá, desgraçado, vem cá. Você é um banana, você é um mulher. E não é que ele veio? Veio, o Antônio veio, Aí começamos a brigar, não sei o quê. Mas... Aí, rapaz, quando ele começou a brigar comigo, eu sempre fui bem parrudinho, né? Ele começou a brigar comigo, me deu vontade de rir. Ele é magro, né? Magro. E assim, eu não aguentei. Juro que não deu, a briga não deu. Né? Broxou na hora ali. Essa é uma história mesmo. Ele era muito fraquinho, o Antunes, é magrinho, mas é duro na queda, está vivo aí, trabalhando feito louco. É um grande diretor. Né? Eu respeitava muito, gostava muito, ele fez muita peça comigo, apesar de tudo, nós continuamos falando, ficando amigos, e só não trabalhei porque eu vim embora para o Rio e fui contratado pela TV Globo. Senão tinha feito mais coisas com ele. Com ele, certamente. Olha, eu não sei se você esteve na Europa naquela época. Não lembro. Porque era a época que todos os diretores brasileiros foram para a Europa. Faziam um sucesso, ganhavam um prêmio e tal, pegavam o avião e ia para a Europa. Ia lá ver Belina Sam, Planchon e etc, não sei das quantas. Voltava tudo doido, querendo fazer aquilo lá que eles viram, fazer aqui com os atores todos que iam começando. É verdade. E assim foi com Zé Celso, foi com Antunes, Abujanra, Flávio Rangel, Adhemar Guerra. Flávio eu não cheguei a trabalhar com ele, não. E o Abujanra falou, você faz isso aqui, peraí. Eu não sei porque eu tinha uma liberdade enorme com o Abujanra. Peraí, você esteve na Europa? Tive sim, porque... não. Então eu não quero fazer teatro. Mas por que foi? Não, porque você vai querer ver, botar chifre e orelha de burro, vai fazer isso, não sei o que mais tal. E eu sou um ator brasileiro começando agora. Você viu um monte de atores lá, já com anos de experiência? Não vai. Mas que é isso? Peraí, vamos conversar. Aí chegamos a um acordo. Chegamos a um acordo. Mas eu dei um susto dele. Mas é uma geração de diretores brasileiros mesmo que foram lá e se influenciaram com o que havia de moderno na Europa na época. E o Planchon foi uma grande influência, né? Planchon, Piscato, Brecht. Nossa Senhora. O Brecht, então, deixou todo mundo maluco. Deixou. Nós vivemos um período do teatro brasileiro muito grande, muito importante, e que formou gerações, que produziu conhecimento que nos trouxe até aqui. E para vocês terem uma ideia, nessa época que a gente fazia teatro, nem havia televisão. Havia? Havia.
É? A gente nem Havia, notava. mas era uma coisa assim, vamos dizer, artesanal. Artesanal, né? Né? Depois passou a ser profissional com o advento das novelas. Eu peguei as duas fases. É. Eu fiz muito teleteatro lá em São Paulo, muito teleteatro aqui no Rio, com Antunes Filho, com Ademar Guerras. Mas, olha, era uma fase espetacular do teatro brasileiro. Realmente a televisão era uma coisa artesanal. Ninguém deixava de ir ao teatro para a televisão. Mas aí depois, aí veio a TV Excelsior, TV Excelsior. São Paulo, que contratou todo mundo, todos os atores, e começaram a fazer teleteatro, novelas, não sei o que mais. E de repente, a novela lá, o Dionísio Azevedo, foi um grande colega nosso de São Paulo, um grande diretor, ele dirigia muitas novelas, e ele muito humildemente foi no programa do Calil Filho, que era o horário, o Repórter Expresso da época, era 7h30 na TV Excelsior. Ele foi lá falar, olha, nós vamos fazer uma gravação lá da igreja da Consolação, que era uma igreja grande, ficava na Rua da Consolação, em São Paulo, muito grande a igreja, e gostaríamos que essa cena tivesse, nós não conseguimos uma figuração muito boa, gostaríamos de contar com a participação do público. E aí? A novela era Ambição. Era o casamento da mocinha com o mocinho. Cara, parou a Consolação, quebraram a igreja, tivemos que sair com rádio patrulha, todo mundo ficou assim, que é isso, minha gente? Sobrou até para mim, que fazia um cara muito, um dos piores, um cara bem vilão da peça. Nós fomos lá para TV Cultura, que era os estúdios da Excelsior, o Culturão, que era um teatro enorme. Fomos lá para a bancada e o público todo correu para lá. E aí todo mundo ficou assim. Aí eu acho que resolveram fazer pesquisa e foram ver que o negócio estava lá em cima. Foi aí que todo mundo viu, opa! Esse gênero é aqui está acontecendo alguma coisa. E, evidentemente, o salário numa novela era um pouco diferente do salário no teatro. E aí todo mundo quis fazer novela e todo mundo começou a fazer. Me lembro até que Deus o tenha, Paulo Otton falando assim, isso é coisa passageira. Né? E só aqueles caras que não estão trabalhando, que estão fazendo. Um a um, todos os atores foram fazendo novela, inclusive ele veio fazer aqui na TV Globo. Não se pode falar que o peixe... Dessa água não beberei. Dessa água não beberei, porque o peixe morre pela boca. É bom lembrar que toda essa televisão que ele está falando era feita ao vivo, não é? O teleteatro, que nós fizemos muito, ele fez muito mais que eu, era feito ao vivo. Então era uma emoção verdadeira. Você ficava no estúdio assistindo nervoso, se vai dar certo ou se não vai, porque a qualquer momento podia dar um desarranjo. Então era muito grande. E esses teleteatros fizeram muito sucesso. Naquela época, na década lá de 60, era Teatro 63, 64, 65, foi quando surgiu a evolução da televisão. Nós estávamos gravando, antes disso, nós estávamos gravando um teleteatro. Nós fazíamos uns caiçaras. Caiçaras, aqueles caras que viviam lá na praia. Na praia ali em São Paulo, lá embaixo, não bem para cá, lá para baixo. E eram pescadores e gente que vivia de pesca.
estavam viviam lá. E nós fazíamos o papel desses caiçaras. Então nós estamos. A televisão naquela época não tinha essas lâmpadas modernas, não sei o que mais não. Eram cada lâmpada desse tamanho, que eles chamavam os panelões, né? Panelões. Os panelões com aquela lâmpada. Então tem uma cena dos dois, os caiçaras, 3 caiçaras, Juca de Oliveira, Cleide Ácones e Mauro Mendonça na ponta. Tudo caiçara, hein? Tudo caiçara. E a Cleide estava falando, isso que eu vou vir lá, e de repente, pá! Cai troço na cabeça da gente, estoura um paredão, cai o troço na cabeça da Cleide, na cabeça do Juca, e na minha cabeça, nós olhamos para o outro e ficamos. Aí a Cleide falou assim, mas como eu estava dizendo, aí não deu, o Juca foi para um lado, eu fui para o outro, para a gente rir. E ela tem que fazer um monólogo sem querer. Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Outro episódio também, dessa fase, da fase lá do começo da novela, que era artesanal, da novela não, na televisão, e o Dionísio de Azevedo estava fazendo uma peça, um teleteatro, né? E ele tinha que se assassinar um cara, né? Na hora, contra a regra, esqueceu de dar um revólver para ele. Você é um mau caráter, é um sem vergonha. Morre, bandido. O cara morreu com a dedada. Deu um tiro com o dedo. Olhou, não tinha, vai com o dedo mesmo. Mauro, eu vou te contar uma coisa. Uma vez estava fazendo também um teleteatro desse ao vivo, chamava Concha e Cavalo Marinho, o nome do espetáculo. E era com Armando Bogos, a Irina Greco, eu acho, e tinha uma mocinha lindinha, uma jovem atriz, interessante. Eu era muito novo, eu não tinha 2 anos de teatro. Eu comecei muito depressa, fui logo fazendo coisas, meio delinquente, como você fala. Então, eu estava fazendo, então eu era muito jovem, fazendo uma coisa e com atores que já estavam aparecendo mais que eu. Aí tinha essa mocinha, mas eu fiquei encantado com ela. Ela foi muito amiga minha durante as gravações, ela me ajudou muito e nunca mais eu me esqueço dela. Sempre quando a gente se vê, sempre é uma emoção. Não sei se você conhece, chama, acho que Rosa Maria Murtinho. Conhece? Conheço. Conhece bem? Conheço. E foi no teatro que eu conheci. É, foi no teatro. Foi no teatro que eu conheci. Nós namoramos, noivamos e só faltamos casar numa peça do Abílio Pereira de Almeida. Aquela, né? Nós estávamos ensaiando aquela peça com Elizabeth Arnheim. São Luís 27. Rua São Luís 27, 8º andar. E tinha uma atriz que, de repente, quebrou o pé e teve que sair da novela. Teve que sair da peça. Da peça. E, de repente, o Abílio chegou lá com uma moça na porta. Quando eu olhei, falei, toim. Aí ela foi chegando assim, e ela também depois me confessou que toim também, né? Aí ela chegou, apresentar uma nova colega de vocês, que vai fazer tal, aquela coisa toda tal. Aí o Raul Cortez, aí depois falou assim, você vai casar com ela ainda. É mesmo. Eu falei, meu Deus, que Deus o tenha. Maravilha. E na verdade, mas nós só já estamos casados só há 55 anos. Que coisa rara, né? Isso é coisa rara, hein? Eu sou aves raras, nós somos aves raras. É. Não.
Ele falou aí da peça do Abílio Pereira de Almeida, Rua São Luís, 27. O Abílio Pereira de Almeida, né, foi um autor paulista que foi o primeiro autor brasileiro de sucesso, antes de vir o Arena, né, o Guarnieri e esse outro tipo de teatro, colocando a classe pobre em cena do Brasil. Mas o Abílio Pereira de Almeida falava das glórias e incertezas, das mazelas e das glórias da burguesia paulistana, da classe média paulistana. Né? Então, essa Rua São Luís 27, São Luís era um endereço de luxo em São Paulo na época. Era igual falar agora, Delfim Moreira 27, não é? Vieira Souto 28. Acho que a Fernanda Montenegro que mora aí. Estamos progredindo. Então, o Abílio falava disso. Então, o teatro brasileiro, começando pelo menos nesse sentido a falar. Eu fui conquistado, Mauro, pelo teatro, pelas peças que vocês faziam no TBC e pelas peças do Abílio Pereira de Almeida. Eu gostava de ver pouco de Brasil em cena. Essa peça que ele fala, Elizabeth Hyde, eu não me esqueço dessa cena. Ela fazia uma mocinha, filha de classe média alta, que ficava grávida, sem estar casada. Isso era um escândalo da sociedade. E cometeu um aborto. Cometeu um aborto, e ela tem um aborto em cena, né? Ela tem um aborto, ela faz o aborto. Então, a peça era esse escândalo, uma moça de alta sociedade, finíssima, que faz um aborto. E era uma tragédia. Então, o Abílio provocava essa emoção, e todo mundo ia ver. Né? O teatro fazia muito sucesso. Eu gostava muito de fazer peça do Abílio. Eu fiz várias. Você fez, né? Fiz várias. E o pessoal falava mal dele porque ele era isso, era aquilo. E tinha um grupo que realmente execrava o Abílio. Mas ele era um autor brasileiro, realmente insubstituível. Essa é a verdade. Porque ele trouxe muitas peças importantes. Paulo Otran, Antônia Carreiro fizeram com ele. Todos, né? Como é que chama? Santa Marta Fabril. Santa Marta Fabril. Por causa dessa peça que eu fui ver aí no Teatro Ginástico, eu comecei. Eu falei, esse teatro eu quero fazer, né? Era garotão, viu? Que coisa. Você vê, o Abílio tem esse mérito, conquistou você para o teatro e me conquistou também. Entende? E ele sempre foi maldito. Maldito porque ele fazia peças que falavam que era de escândalo. E maldito porque ele fazia uma coisa que é imperdoável no teatro, sucesso. Né? Então, sucesso não é uma coisa... Se um autor faz sucesso, não deve ser bom. Então, na época, ele era um sucesso popular. Isso não era bem visto. Sucesso de bilheteria, e as pessoas também eram imperdoáveis. Porque o negócio era fazer grandes peças, sofrer para burro e não ter público. Isso que era bom, né? Mas você vê a história do teatro, como nós fazíamos, como era, quanta coisa produziu, trouxe essa possibilidade de ator do teatro brasileiro até hoje, né? Mas o teatro brasileiro também sofreu muito. Sofreu muito com a televisão, mas a televisão, já consequência, sofreu muito também com o regime militar, com a censura, né, com a opressão que ficava em cima e que, naturalmente, toda a inquietação que havia no teatro vai desaparecendo e o entretenimento vai indo para a televisão. E o público também vai mudando os seus caminhos. E a gente, de repente, perde contato com essa memória que estamos aqui representando. E eu, por ser mais jovem, eu fico muito orgulhoso de ser representante de uma época dessa, porque, nessa época, eu me sentava aí e ficava admirando o Mauro Mendonça trabalhar, não é? Depois comecei a trabalhar com eles todos. Mas não ficou muito tempo, não, viu? Não, né? Foi rápido, sair de lá para cá foi rápido. Mas, olha, foi um prazer enorme em conversar com você, porque eu sempre admirei você, porque você foi conquistando e dirigindo, e pôde fazer aqui para todo mundo um panorama
visto por um diretor como foi se transformando o teatro. Você fez realmente um apanhado da transformação do teatro. Eu fiz através da vivência de um ator. Não, você fez através da vivência e da visão de um diretor. E tem que ver o espetáculo, ver a época, a condição social, uma série de coisas, né? É verdade. Então, estás de parabéns. É muito bom ter esse trabalho aqui, que esses meninos desse coletivo que faz a residência aqui no teatro me convidaram para fazer. Eu estou tendo essa possibilidade maravilhosa de conversar com pessoas verdadeiramente representativas da vida pública brasileira, do setor das artes. É uma coisa que me dá grande prazer. Eu sou um apaixonado pelo meu ofício e os atores são a coisa melhor que existe no mundo. Mesmo quando eles vivem na putaria, ainda assim são os melhores. Né? Então, é muito emocionante para mim fazer essa passagem. Eu espero que no final da série a gente tenha um documento importante sobre o período do recente teatro brasileiro, com todas as transformações, mas com todas as sobrevivências. Nós somos sobreviventes vitoriosos, graças a do teatro brasileiro. E foi uma satisfação enorme em poder tutear aqui com esse meu amigo, que a gente às vezes ficava ou no Gigeiro, ou na porta lá do Culturão, conversando, ou lá no Teatro da Vida, e ver o crescimento e o desenvolvimento dele como diretor. Foi uma coisa que trouxe muita alegria para muita gente, porque passou a ser mais um bom diretor brasileiro. Mauro, muito obrigado. Quero abraçar você. Fica aí. Muito bom, meu amigo. Tá legal. Obrigado, gente. Palmas pra ele.